Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por mais um dia que o Senhor nos dá, pela Tua palavra e por podermos, Senhor, estudá-la nessa hora. Deus querido, que possamos entender cada vez mais o significado da Tua palavra, dos Teus mandamentos, do Teu ensino para a nossa vida. Que a Tua palavra seja sempre para o nosso coração um descanso, uma paz, um conhecimento, ó Pai, verdadeiro, que venha a mudar, ó Deus, o nosso caminho, direcionando o nosso destino, ó Deus, para a Tua presença. Abençoe agora, ó Deus, tudo que vamos estudar nesse momento. Nos ajude a compreender, a entender a Tua palavra, a estudá-la, Senhor Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado os 10 mandamentos e desde o início nós temos visto que mais do que uma série de regras para nos punir, os mandamentos de Deus são o melhor caminho para a nossa vida. É a orientação de Deus para a nossa vida. Nós temos dito que não foi por acaso que eles foram escritos, e também não foram escritos para serem esquecidos, como se nós vivêssemos agora no Novo Testamento, uma nova lei. Os 10 mandamentos, eles precisam ser olhados de um ângulo diferente, de perto. Quando você olha qualquer coisa de forma rápida, você tem uma impressão. Mas quando você começa a olhar os detalhes, às vezes aquilo te surpreende. E eu tenho certeza que os 10 mandamentos podem nos surpreender muito nos seus ensinos. E aqui, nós estamos apenas fazendo uma releitura e focando em algumas peculiaridades. Esses mandamentos são para ser estudados por nós muitas e muitas vezes, tirando novos tesouros. Este mandamento de hoje, eu creio que pode nos surpreender a respeito do significado dele. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós olhamos para esse mandamento e logo percebemos que é um privilégio especial de Deus para o seu povo. Se nós olharmos em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3, nesse texto é a primeira vez que o sábado aparece na Bíblia. O texto diz: havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que o Criador fizera. Então Deus, na criação, o 7º dia, diz aqui que ele descansou, e também diz, o santificou. Repare que esse dia foi um dia especial para Deus.
Um dia contado, como parte do momento em que ele percebe que a sua obra havia se completado. E o próprio Deus nos presenteia, nos oferecendo para participar desse dia. Em Êxodo 31, final do versículo 13, início do versículo 14, diz: Deus ordena ao seu povo a compartilhar esse descanso. Olha o que diz: guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, as vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Repare, se é um momento especial de Deus, e Ele fala, vocês também vão guardar. E aqui diz, isso será um sinal desta união entre mim e vocês, e as vossas gerações. Eu fico pensando, né? Poucas pessoas gostam de ser chamadas para trabalhar. O Senhor chamar, vem aqui no primeiro dia, vamos ajudar aí E agora eu vou apanhar. O que Deus fez no primeiro dia? Criou os céus e a terra? Vou parar pelo primeiro dia. Então, já pensou Deus nos chamando para trabalhar, né? Agora Ele nos chamou para quê? Para descansar. No sétimo dia descansou, e vocês também devem descansar. Pensando também, a gente pode perceber que a gente chama as pessoas que a gente gosta, né, para um momento de descanso, de lazer. Vamos conosco lá passear, né, na chácara. Vamos conosco sair. Momento de descanso. Então esse mandamento não tem nada de quero que vocês cumpram isso, né? Deus está chamando a gente para a presença dEle. E da mesma forma que Ele santificou, repare que o Senhor Deus não deixou de santificar os outros dias, mas esse é especial. Não houve outra obra, apenas diz, Ele separou, santificou. Isso é a nossa comunhão com Deus. É esse privilégio especial mesmo que nós temos. Se nós lemos Mateus 11, 28, diz o texto: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E logo após disso, há um texto falando sobre o sábado. E repare que Jesus, Ele coloca-se como o Senhor do sábado. Então, ir até a presença do Senhor, o descansar, o guardar um dia específico, o cessar a outra atividade para estar com Deus, é algo especial que Deus quer de nós. A gente não fala que temos que dedicar tempo para os filhos, dedicar tempo para a esposa, dedicar tempo para isso, para aquilo. Deus está falando, agora pare, nós vamos ficar juntos, nós vamos juntos santificar, adorar, celebrar. Calvino chama isso de descanso espiritual. Repare que essa ideia de descanso santo não é apenas um descanso para não fazer nada. O Senhor até hoje trabalha, né? Ele não parou momento algum de trabalhar. A ideia de descanso espiritual, mais do que descanso físico, significa que nós temos esse momento específico, que nós especialmente guardamos o domingo, e depois vou falar um pouquinho sobre isso, que é o momento de santificar. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deixando de lado outras atividades. Santificar. Calvino ainda diz que a utilidade desta guarda é por causa da fraqueza humana. Melhor seria se nos reuníssemos todos os dias, mas a fraqueza de muitos de nós faz com que seja impossível a realização de encontros diários. A gente podia descansar todo dia, né? Hoje cedo o Saulo estava falando um pouquinho sobre a Coreia,
Que bênção se todos os dias nós pudéssemos nos reunir aqui na igreja, fazer o que nós estamos fazendo hoje, cantar, ouvir a pregação da palavra, estar uns com os outros, estar na presença de Deus, santificar o nosso dia, depois partirmos para o nosso trabalho. Não seria abençoado demais? Mas é difícil. E quando nós percebemos aqui, um dia separarás, dá a ideia de mínimo, no mínimo, seja um domingueiro, né? Algumas vezes as pessoas falam, esse negócio de crente domingueiro, não vamos ser crente domingueiro. Eu falei, pelo amor de Deus, pelo menos seja um crente domingueiro. Porque senão, já pensou se nem domingueiro você for? O que será? Nós precisamos santificar, ter tempo para santificar, para estar na presença de Deus. Durante os dias da semana nós estudamos a Bíblia, nós oramos, mas no domingo é um dia que nós temos de forma especial para instrução, meditação, para que nós sejamos na presença do Senhor. Um dia dedicado ao estudo, à oração, e nós precisamos sim assumir esse compromisso, irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde marca a festa de aniversário, né, domingo, onde tem outras atividades domingo, onde você fala, eu vou estar com a minha família no domingo, e às vezes fica a tarde inteira, não sei aonde, fazendo não sei o que, e nem me interessa, e depois não vem na igreja à noite, aí depois não santificou nada, não guardou, não separou tempo para Deus. Aí você fala, pastor, você está falando comigo, mas foi só uma vez. Não, primeiro eu não estou falando com você, mas se foi só uma vez, tudo bem, que não se repita. A gente tem que tomar cuidado também com as generalizações, né? Tem 52, 53 domingos. Realmente, se por algum motivo você ficou com a sua família um domingo, o pastor não pode vir aqui e brigar com você e falar para você que você não quer saber da igreja, nunca se importou com a igreja, né? Temos que tomar cuidado. Mas o perigo, irmãos, é que foi só um, e mais um, e só um por mês, e só um por semana. Aí acabou, né? Um por semana. Quando a gente vê, o tempo passa, e quando a gente vê, meses se passam. A palavra então descanso é descanso espiritual. Descanso também está relacionado à paz. A palavra de Jerusalém, que está relacionada à presença de Deus, à casa de Deus, significa cidade de paz, cidade de descanso. Eu acho interessante essa ideia de estar na casa do Senhor como descanso. Você vive tanta tribulação, tantas situações, tantas más notícias, tantas coisas, tantas tentações, e de repente você tem um descanso. Não é isso que a gente sente, irmãos? Como é bom estar na casa de Deus. Você descansa. E a gente precisa fazer desse tempo aqui um descanso. Porque senão, o que vai ser da nossa vida? Nós precisamos estar aqui na casa do Senhor, prestar atenção, cantar os hinos, dedicar esse tempo mesmo para estar com o Senhor. Se fala muito, né, que hoje nós vivemos nessa época de tanta tecnologia e a família toda fica cada um com o celular, às vezes até conversando um com o outro. E é tão ruim isso quando você está com alguém, vamos sair, vamos. Só que a pessoa está, mas não está ali. Não presta atenção no que você fala. Aprendeu a se desligar, né? E nós vivemos às vezes tão desligados do presente. E ligados não sei aonde, né? Então nós precisamos descansar. Aproveitar esse momento de paz. Entrar no descanso é pela fé partilhar da comunhão com o Senhor. E um dia especial dedicado a Ele. Também dedicação pessoal e compromisso com o próximo.
Se nós não tivermos esse tempo, irmãos, como eu disse, nós estamos brincando com Deus. Nós estamos brincando com algo tão sério como o pecado. Nós estamos, de certa forma, retirando essa âncora que nos sustenta, chamada fé. E quando a gente não tem âncora, nós somos como um barco que vai ser levado para águas tormentosas, né? E lá podemos afundar. Olha o que diz Hebreus capítulo 3, versículos 12 a 15, depois o versículo 19. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Qual que é o alerta? Devemos ter cuidado para não nos afastarmos do Deus vivo. E como é que nós nos afastamos do Deus vivo, irmãos? Estudando pouco a palavra durante a semana. Mas eu creio que principalmente quando a gente não dá mais importância a participar da igreja, ou a vir à escola dominical, ao culto, a separar um tempo específico, maior para Deus, horas a mais. E aqui diz que não apenas da dedicação pessoal vos falte, vos afaste, mas também exortai-vos uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje. Você sentiu falta de alguém hoje? A gente olha assim, a gente sente falta, né? Lembra de um, de outro. Aí, pastor, tá vendo? Muito trabalho essa semana que você tem, né? Olha quanta gente faltou. Vai atrás de todo mundo. Não dá, irmãos. Mesmo porque é um compromisso de cada um de nós. Quem que é o nosso próximo? Quem é mais próximo de você e que não está aqui hoje? Que você tenha um acesso rápido a essa pessoa. Fale com ela. Pergunte o que está acontecendo. Traga informação para o pastor. Peça para o pastor visitar essa pessoa. Mas faça também alguma coisa. Às vezes você não pode visitar. Telefone. Se tiver algum problema, fale com os presbíteros. Para que alguém que possa acudir. Então aqui diz: não se afaste e exorte os que estão se afastando. Porque, irmãos, senão nós vamos perder essa chama, cair e partir para a incredulidade. Devemos cuidar uns dos outros. E aqui diz: nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O afastamento da comunhão, desse descanso de Deus, é um sinal de afastamento da fé e endurecimento. O texto ainda diz: nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, permanecer firmes é a prova de que nós temos confiado em Deus. Hebreus 10, 25 é bem conhecido, né? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. E novamente fala: façamos admoestações, fale uns com os outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tem um texto, Hebreus capítulo 4, que diz o seguinte: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Esse texto diz: se nós nos afastarmos, pode parecer para Deus que nós falhamos. É uma linguagem humana, né? Mostrando como que se Deus pudesse ficar em dúvida. Deus olha assim: será que ele afastou ou não? Essa é a visão que a gente tem, né? Quando alguém se afasta por um domingo ou dois da igreja, você fica pensando: será que fulano afastou? Estou em dúvida. Então aqui diz: será
que suceda parecer que tenha falhado. Será que fulano falhou ou não falhou? E esse texto fala que nós não devemos deixar a fé e o descanso. Ele fala, em certo momento, a respeito deste mandamento, do quarto mandamento, fazendo a comparação do descanso em Deus com esta presença de Deus. Uma outra questão que eu achei interessante também, dessa ideia de guardar o mandamento, é a ideia de descanso confiante. Descanso confiante. Confiemos apenas em Cristo. O que descansar da ideia? Da ideia de cessar obras. Quando você separa um dia e diz, nesse dia eu vou orar, eu vou estudar, eu vou ouvir a voz de Deus, eu não vou fazer nada. Temos que tomar cuidado. Isso não pode ser mais uma obra para que a gente possa, não, eu guardo domingo, então eu vou ser salvo. De forma alguma, a ideia que é totalmente contrária a obras. Eu vou cessar qualquer atividade. Nesse momento, eu paro qualquer coisa. E pela fé eu percebo que mesmo assim, eu sou salvo. Eu dependo de Jesus. Quando nós lemos Hebreus 4, de 8 a 10, fala, Josué lhes houvesse dado descanso. Ele vai falar sobre como o povo fracassou em descansar no Senhor. Eles não confiaram, né? Por isso não entraram na terra prometida. E aqui diz, porque aquele que entrou no deserto de Deus também, ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Descansar, da ideia de confiar em Deus a sua vida. Para a gente entender um pouco mais o que eu estou querendo mostrar aqui, é só a gente ler Romanos 4, de 4 a 8, aquele texto que fala, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, e sua fé lhe é atribuída como justiça. Então ele compara, né? Ora, se nós somos salvos pelo nosso trabalho, nós não somos salvos por graça, mas Deus tem uma dívida para com a gente. E aí Paulo vai falar, Deus não tem dívida nenhuma. Se nós cessamos as nossas obras, e aí sim nós demonstramos que nós cremos em Jesus. E aí nós somos salvos por Jesus. Então é um pouco essa ideia de separar o momento para o santificar, para cessar as suas obras. Então domingo não é um dia que você vai provar que você é muito crente, não. É um dia que você vai simplesmente dizer, Senhor, eu estou aqui para te servir. Nada do que eu fizer pode aumentar o meu mérito ou pode fazer com que o Senhor queira me salvar. Mas pelo contrário, o que eu não fizer, o que eu não faço é que me leva até Deus. Quando eu me coloco como dependente do Senhor, junto na presença do Senhor. Até aqui nós não falamos sobre a questão do sábado ou domingo. Vamos falar um pouquinho. O argumento principal, por que não o sábado e sim o domingo, é porque a guarda do sábado faz parte das leis civis e cerimoniais que desapareceram. Se a gente perceber, não há em lugar nenhum na Bíblia, no Novo Testamento, ordenando guardar o sábado. Mas às vezes que aparece não sobre a lei civil, mas aparece sobre a lei moral. Toda lei civil ela tem um fundo moral. Esse fundo moral ele permanece. O civil não.
Repare que se a gente for literal em guardar o sábado, a gente tem que ler alguns textos aqui inteiros. E, por exemplo, quando a gente lê Êxodo 31:15, o texto diz: 6 dias trabalharás, porém o 7º dia é sábado de repouso solene, santo ao Senhor. Não é para parar aqui, é para continuar, olha aqui. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra, morrerá. Se a gente quiser levar literal, não, Deus manda guardar o sábado. A gente tem que guardar então conforme a Bíblia está mandando. Se você não guardou, pena de morte. E aí nós vamos encontrar problema com a justiça, né? A ideia aqui não é ser como um fariseu, ser como alguém que acredita que o sábado é o Senhor. A Bíblia diz que Jesus é o Senhor do sábado. O sábado foi criado para representar esse descanso. E quando Jesus cumpre a sua obra, o que acontece, irmãos? O Espírito Santo está presente nos nossos corações. Esse descanso acontece o tempo todo. Não é necessário um dia, um sábado. Nós podemos guardar, estar na presença do Senhor, descansar qualquer momento. Aí alguém pode perguntar: então por que guardar o domingo? Primeiro eu digo, não é para guardar o domingo de forma legalista, porque se a gente fizer isso, a gente só está trocando sábado por domingo. Vai errar conforme aquele que guarda o sábado. Mas, irmãos, o domingo é um dos mínimos dos mínimos. É a mesma coisa a questão do dízimo. Por que 10%? Olha, porque se a gente não der o mínimo do mínimo, o que a gente vai dar? A Bíblia diz que eu não vim aqui para revogar, mas para cumprir. E você deve exceder aos escribas e fariseus. A gente faz a mais do que os escribas e fariseus, primeiro porque a gente faz de coração. E depois porque faz mais mesmo. Porque a gente guarda o tempo. Deve guardar o tempo. Deve dar o dízimo. E a ideia do guardar o tempo, irmãos, se você separar esse número de horas, né, que representaria um dia, que dia da semana que mais você pode guardar? O domingo. É no domingo que as igrejas se reúnem. É no domingo que a gente vai encontrar essa maior oportunidade, que tem escola dominical, que tem pregação da palavra. Então, é um dia especial. Se a gente olhar na Bíblia, a gente vai perceber que essa guarda do domingo era observada. Atos 27, Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, num domingo, Paulo estava pregando e pregou até a meia-noite. Era um dia específico que a igreja se reunia. 1 Coríntios 16, 2 diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Havia reunião, havia entrega de dízimos e de ofertas. Olha porque nós não cessamos de dar ofertas. Que está falando, eles se reuniram e entregavam, conforme a sua prosperidade. Creio que eles entregavam muito mais que 10%, mas não é o momento agora para falar sobre isso. Guardavam tempo, porque o domingo é um dia então especial. Nós entendemos que Cristo é aquele que nos chama, né? Vinde a mim, e eu vos aliviarei.
Não há tempo melhor. A oportunidade que a gente tem do que no domingo. Jesus está disponível todo dia, irmãos. Segunda-feira, de madrugada, qualquer hora. Mas eu creio que muitos de nós temos experiências para contar a respeito de que Deus operou na nossa vida, nos cultos públicos, momentos que separamos para servir a Deus, para estar junto com os irmãos. Esse é o momento que nós temos para adorar, para servir a Deus. Diante dessa palavra, irmãos, qual deve ser a nossa atitude? Bom, baseado no que nós temos falado todas as vezes, nós devemos nos esforçar para cumprir. A pergunta que eu tenho deixado no início de cada mensagem é: não deveríamos não medir esforços em busca de Deus? Comparando com tantas pessoas que não medem esforços para serem melhores esportistas, para serem melhores empresários, para serem melhores nem sei o quê. Muitos se esforçam correndo atrás do vento. E nós que corremos atrás do grande tesouro, não vamos nos esforçar? Jesus então nos chama. Estejam separando um dia de descanso, um tempo de qualidade, para oração, para estudo da palavra, para louvor, para estar na minha presença. Se não fizermos isso, pode parecer que estamos nos afastando de Deus, que não amamos a Deus, que não somos crentes, mas que Deus nos ajude a despertar em nós esse desejo de estar com o Senhor. Eu disse em certo momento que a gente gosta de ser convidado para festas, né? E a maior festa acontece nesses dias de descanso, e que a gente tem o maior prazer de estar na casa do Senhor, de estar com os irmãos, de ouvir a palavra do Senhor, e assim servir mais e mais a Deus. Tem um hino que eu vou pedir para o Márcio colocar lá. Eu achei hoje esse hino. Eu não sei cantar, nós não vamos cantar, mas eu quero ler a letra deste hino. O nome do hino é Dia do Senhor, 349. Hoje é o dia do Senhor, entoai o seu louvor e adorai-o com fervor. Glória ao nosso Deus. Hoje, a casa de oração, procuramos em união e gozamos comunhão com o nosso Deus. Hoje, Cristo, ao pregador que anuncia o seu amor, dê a prova do favor, o poder de Deus. Hoje é dia de perdão. Deus convida o coração a aceitar a redenção. Glória ao nosso Deus. Hoje é o dia do Senhor. Bonito, né? Vamos ver se a gente aprende a cantar. Que seja assim na nossa vida. O dia do Senhor, um dia de louvor, adoração, oração, comunhão. Um dia onde o pregador fale do poder de Deus. Um dia de perdão, de aceitação, de redenção, de glória ao nosso Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pelos teus mandamentos. Como eles são agradáveis, como eles são mandamentos de amor, mais do que uma negativa, não nos permitindo fazer qualquer coisa. O Senhor Deus coloca diante de nós oportunidades de vivermos melhor a nossa vida. Obrigado por esse manual de vida que é encontrado nos 10 mandamentos. Nos ensine a amá-los, a segui-los, a enxergar, ó Deus,
o significado deles para a nossa vida hoje, pois são muito atuais para nós. Nos ensine, ó Pai, a entender e a viver essa palavra do Senhor. Nós assim pedimos, ó Deus. Pedimos por cada um aqui, Senhor. Ensina-nos a guardar o descanso do Senhor. Ensina-nos a separar tempo, a assumir o compromisso de vir à Tua casa, assumir o compromisso de buscar outros que estão afastados, para juntos gozarmos dessa comunhão com o Senhor. Que nada nos afaste, Senhor Deus, e nada venha deixar com que o nosso coração se endureça pelo engano do pecado. Pedimos isso, oramos em nome de Jesus. Amém.